Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe visãoemdebate@ig.com.br. Estamos recebendo no programa de hoje Dr. Antônio Augusto Teles Machado. Ele é diretor nacional e representante do projeto Inclusão Social Nós do Centro. Doutor, a comunidade participa? Qual a contribuição da comunidade junto a este projeto? Olha, o projeto ele é chamado uma cooperação técnica bilateral, né, dos dois lados. Certo. Então tem interesse dos dois lados, né? A cidade de São Paulo entra com metade dos recursos, a União Europeia entra com a outra metade. Além disso, existe uma cooperação técnica, troca de conhecimentos. Então, vem profissionais da União Europeia para o Brasil e nós também fazemos visitas à Comissão Europeia, levando a nossa experiência e fazendo essa troca de experiências. Então, essa troca não é só no âmbito financeiro, mas também na parte técnica. Não chega a ser diferente, porque a realidade, a cultura de um país europeu é diferente da nossa. Sim. Não é diferente, doutor? Essa troca acaba sendo aproveitado por ambos os lados? O nosso grande desafio é conciliar, por exemplo, os procedimentos, as regras, né, dos contratos que nós fazemos com as organizações. Então, sempre que se utiliza o dinheiro europeu, nós temos que seguir regras da União Europeia. As regras da União Europeia para fazer as contratações, o acompanhamento dos contratos são diferentes outra, né? das regras brasileiras. Então, o nosso grande esforço é de conciliar. E também a cultura, né? A cultura brasileira com a cultura europeia. Mas tem sido uma experiência muito interessante, porque o Brasil, na sua inovação, na sua criatividade, a União Europeia, na sua organização, em todo o seu patrimônio, toda a sua história, é uma combinação muito boa, tanto para o Brasil quanto a União Europeia. Por isso que o Brasil se tornou, recentemente, por decisão política, tanto do Brasil quanto da União Europeia, como um parceiro estratégico da União Europeia. E onde existe um plano de ação estratégico com várias parcerias que serão feitas nos próximos anos entre o Brasil e a União Europeia. Então vamos falar um pouco dessa parceria. Quais os principais assuntos que foram discutidos na 11ª reunião da Comissão Mista Brasil-União Europeia, ocorrido em Bruxelas? Exato. Essa reunião que você falou, ela acontece todos os anos. Certo. Não, ela acontece a cada 2 anos. Agora, a partir do ano que vem, será todos os anos, porque o Brasil se tornou um parceiro estratégico. Então, são vários assuntos tratados, dentre eles as relações comerciais entre o Brasil e a União Europeia, questões fitossanitárias, por exemplo, quais são as regras para comercialização de alguns produtos, as regras sanitárias. Temos cooperação na área científica, na área de biocombustíveis, na área de energia atômica, na área social, cooperações também trilaterais, também em vista pela União Europeia, onde vai envolver também países africanos, e o Brasil também, as relações políticas de defesa dos direitos humanos, onde o Brasil tem essa visão, o governo brasileiro e também a União Europeia. Então é um leque de assuntos, são vários assuntos que interessam aos dois lados e que vão sendo discutidos nessa reunião que você falou, aconteceu agora em Bruxelas, e o nosso projeto também fez parte dessa delegação brasileira, levando a sua experiência na cidade de São Paulo para contribuir para futuras parcerias entre o Brasil e a União Europeia. Perfeito. Nós vamos citar um exemplo agora. O jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria citando que na Avenida Paulista tem ocorrido pequenos furtos por parte de adolescentes que se utilizam, que é que chamou a atenção, de patins e bicicletas. Este perfil, doutor, na sua opinião, está associado à classe média? Será que a classe média está ficando desesperada e se perdendo em relação à violência? O vereador e cantor Agnaldo Timóteo esteve aqui no nosso programa semana passada e falou, foi categórico em afirmar que esses jovens são da periferia, ou seja, eles migram para o centro da cidade. O senhor acredita nessa migração ou são realmente jovens de classe média que estão cometendo esses delitos? Olha, eu não tenho, em relação a esses jovens, eu não sei exatamente de onde eles vieram, mas o que eu posso te dizer com certeza é que o fenômeno da exclusão social ou do jovem que fica sem rumo ou ele não encontra para onde direcionar a sua energia, não é uma questão só econômica.
Muitas vezes na sociedade brasileira, quando se fala de exclusão social, se fala da exclusão econômica, mas uma exclusão social ela pode se dar em vários outros aspectos. Né? Por exemplo, um jovem ele pode ter acesso a dinheiro, a uma boa escola, mas ele pode estar isolado no seu ambiente familiar, ele pode estar passando por uma situação difícil e não ter com quem dividir isso, ele pode estar perdido em relação às suas escolhas de vida e não ter um amparo de amigos ou de pessoas da família. Também é uma situação de violência e de exclusão e que muitas vezes não é olhada pela sociedade. Então, eu acredito e tenho clareza que muitos jovens de classe média ou mesmo de uma classe econômica elevada podem ter problemas sérios de até se envolver em situações de violência, porque eles estão vivendo uma violência de privação de uma relação familiar ou de um ambiente social saudável, onde eles possam desenvolver as suas potencialidades. Então, eu creio também que o centro de São Paulo pode ser atrativo para muitos jovens da periferia, porque ele oferece ali várias oportunidades. Verdade. A organização dos espaços físicos é mais interessante, é mais bonito, ele tem cultura, tem lazer, o deslocamento nas calçadas, e às vezes numa periferia a vida é muito mais difícil, esse deslocamento, tem poucas oportunidades culturais que atraem muitos os jovens. Então eu acho que pode acontecer as duas coisas, e acontece. Hoje não tem mais o jovem de baixa renda, de família de baixa renda, tem a violência, mas o jovem também de outras classes sociais também está passando por situações difíceis. É de se pensar então, de repente, lança-se uma ideia, por que não levar a essa periferia a oportunidade também para esses jovens, né, as opções, o acesso, enfim, que possamos levar então essa colocação que o senhor colocou bem, a questão de ter um mínimo de cultura, de lazer para esses jovens e adolescentes na periferia, na grande periferia, e para que assim desafogue aí um pouco o centro da cidade. É isso, doutor? Mais ou menos esse é o raciocínio, né? Exatamente, porque a família está sendo esquecida, né? Está sendo abolida. Né? Como você bem disse, Eduardo, a periferia das grandes cidades, ela carece também de investimentos. Não é só investimento. O Estado ele vai investindo, mas existe um acúmulo aí de décadas de falta de investimentos em políticas sociais nessas regiões periféricas. E esse investimento não é só do Estado, mas também do terceiro setor. As organizações sociais que precisam fortalecer a sua atuação na periferia, porque a maioria delas está espalhada no centro da cidade. A periferia precisa de uma atenção maior dos três setores da sociedade, né? O terceiro setor, o governo e as empresas também fazerem investimentos que gerem emprego, oportunidades nessas regiões, porque aí você vai equilibrando, vai calibrando as forças da sociedade, não ficam todas buscando oportunidades no centro. Você tem oportunidades em toda a cidade. E às vezes essas oportunidades estão em mãos erradas, né? Infelizmente é que muito acontece. Estamos recebendo o doutor Antônio Augusto Teles Machado, ele é diretor nacional e representante do projeto Inclusão Social Nós do Centro. Esse é o tema do programa. Está gostando? Então acesse o nosso e-mail e participe, Visão em Debate, @ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.